Olá, bem-vindo ao curso para batismo nas águas. Eu sou o apóstolo Alexandre de Souza e estou aqui para compartilhar com você, lhe ensinar o que a Bíblia nos ensina sobre batismo nas águas. O batismo que Jesus foi batizado por João, o Batista, lá no Rio Jordão, em Jerusalém. Nesse estudo você vai aprender a importância de ser batizado nas águas por imersão e vai entender o que este batismo significa para o crente em Jesus. Primeiro, o que é o batismo nas águas? O batismo nas águas é um ato físico de submergir, colocar a pessoa debaixo da água, onde seu corpo fica completamente submerso debaixo da água. Este é o batismo. Onde pode ser realizado o batismo? O batismo ele pode ser realizado em qualquer lugar onde haja água suficiente para submergir completamente a pessoa a ser batizada. Pode ser um rio, um lago, uma piscina e até mesmo outros lugares aqui que eu quero lhe mostrar agora. Entenda que a palavra de Deus não especifica um lugar determinado para o batismo. Algumas pessoas dizem, não, mas tem que ser rio. Não. É qualquer lugar onde a pessoa pode ser submersa. Eu vou colocar aí também no vídeo, que eu peguei da internet, alguns lugares onde as pessoas foram batizadas e eu achei impressionante. Você quer ver? Eu já vi o batismo num lago gelado, onde a camada de gelo superficial ela foi cortada, e ali então dois homens titulados seguravam firmemente o braço da pessoa e depois ela fazia a confissão de fé, ela era mergulhada naquela água e tirada da água a 0 grau. Eu já vi também batismo em uma concha de uma retroescavadeira. Olha que lindo isso, aqui estava cheia d'água. Foi lindo isso também. Esse vídeo também vou colocar aí. Vamos ver o vídeo? Quem mandou batizar nas águas? O próprio Jesus mandou batizar nas águas. Veja o que ele disse em Mateus 28 e o versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E veja o que Jesus diz mais, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha que lindo isso, Jesus disse que vai estar conosco para sempre. Todos os dias estará conosco aqui com os seus discípulos. E Ele mandou nós fazermos discípulos. Outra pergunta, o que o batismo ele faz no batizando? O batismo nas águas, o que devemos esperar do batismo nas águas? Primeiro, representa o sepultamento da velha criatura. Há uma representatividade ali do sepultamento. Aquela pessoa que vivia em pecado sem se preocupar com o que Deus pensava a respeito disso e o que Deus iria fazer a respeito disso. Colossenses 2, versículo 12 diz assim, tendo sido sepultados com Jesus no batismo, sepultados com Jesus, o sepultamento, no qual também vocês foram ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, o segundo ponto representa o nascimento dos filhos de Deus, não é verdade? E nascimento também, o próprio apóstolo Pedro também fala algo interessante, como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro. Leite, pastor, leite, apóstolo, o que é isso? É a simples palavra de Deus. A palavra de Deus é explicada de um modo simples para as pessoas que estão começando na caminhada cristã. Desejem de coração o leite espiritual puro, para que, por meio dele, cresçam para a salvação. Então veja que a salvação, ela não é adquirida num dia só, mas a salvação nós desenvolvemos ela dia após dia, na nossa caminhada cristã. Desenvolvemos a salvação quando vamos no culto, quando lemos a palavra, quando nós meditamos a palavra, lemos, depois saímos para algum lugar, até trabalhando ou estudando, e estamos lá meditando, estamos desenvolvendo a nossa salvação. No dia a dia, mudando o nosso comportamento, mudando a forma de pensar. Na realidade, precisamos renovar o nosso pensamento, renovar o nosso entendimento, agora pela palavra de Deus. Terceiro ponto, nova criatura. Gálatas 6,15. De nada vale ser circuncidado ou não. Isto é, coisas externas. O que importa é ser uma nova criação ou uma nova criatura. Outro ponto, novidade de vida. Romanos 6,4. Fomos, pois, sepultados com Jesus pelo batismo, na sua morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida.
Quer dizer, nós andamos de uma forma diferente, não o caminhar, mas o comportamento nosso é diferente. As pessoas olham e dizem, mas essa pessoa está diferente, o que será que aconteceu com ela? É porque ela está vivendo uma nova vida agora. João 1,11, olha o que diz em João, no Evangelho de João. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, isto é, não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do pai e da mãe. Você nasceu sim, no primeiro momento, da vontade do seu pai e da vontade da sua mãe, mas agora não, mas nasceram da vontade de Deus. Amém? Que lindo, né? Uma pergunta, o batismo salva? Bom, num primeiro momento nós podemos dizer, não, o batismo ele não salva, mas o batismo está ligado à salvação. O primeiro passo, eu sempre tenho dito isso, o primeiro passo que alguém deve fazer é ir à igreja, dá o primeiro passo, ele vai à igreja. E o segundo passo, decidir pelo batismo nas águas. O fato dele ir à igreja não é apenas ir e ouvir a palavra e entrar num ouvido e sair no outro, mas ele tem que ouvir a palavra e deixar ela se transformando, ele ser transformado pela palavra, pela orientação de Deus. E aí sim, então, ele decidir pelo batismo. Porque não é simplesmente, eu vou na igreja e eu me batismo e está tudo bem. Não, não, não. Você precisa aprender a palavra e colocar ela em prática, obedecer. E veja o que Jesus diz lá em Marcos 16. Por último, então, apareceu aos 11, estando eles reclinados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus tinha aparecido às mulheres, a Maria, e ela disse, olha, eu vi o Senhor, ele ressuscitou, e eles não acreditaram. Então Jesus censura a incredulidade do coração deles, né? E por não haverem dado crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, vão por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então o batismo, ele é um dos passos da caminhada cristã para a salvação. Na primeira carta de Pedro fala um pouquinho mais a fundo sobre isso. Capítulo 3, versículo 20. Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Foram salvas por meio da água? Como assim? E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Bom, ali quando fala salvos por meio da água, sim, porque houve o dilúvio e o dilúvio alagou a tudo. Bom, eles não entraram na água, eles não passaram pela água, mas de certa forma eles foram salvos. Por quê? Porque Noé creu em Deus e Noé passou isso para sua família. E a sua família aceitou a sua orientação e ficaram junto com eles. Quando a arca estava pronta, Noé sobe a rampa, os animais sobem a rampa, cada um vai para o seu lugar, Noé então fecha a porta por dentro. E a Bíblia diz que Deus fecha a porta por fora. E então começa a cair as chuvas. Eu imagino que aquele povo que nunca tinha visto chuva, porque a Bíblia diz que brotava um vapor da terra que irrigava todas as árvores, toda a erva verde. E então começou a chover e eles correram para Noé. Noé é verdade. O apóstolo Pedro escreveu que Noé era um pregador da verdade. E eles correram e pediram, possivelmente eles pediram, Noé, abra a porta, deixa-nos entrar, deixa-nos entrar. E será que Noé abriu? Bom, Noé até pode ter tentado abrir a porta, mas Jesus disse que ele é aquele que fecha portas e ninguém pode entrar, e abre portas e ninguém pode fechar. Então entenda isto. Nós estamos vivendo o momento da graça, o momento onde a porta da graça, a porta da salvação está aberta, mas um dia essa porta será fechada. Aproveite que a porta da graça está aberta e entre e passe por ela. Aceite Jesus Cristo como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. E você então será salvo. Salvo do quê, apóstolo? Salvo da condenação eterna. Um dia tudo isso será destruído. Os próprios cientistas já entendem que um dia o Sol ele vai esfriar e a Terra então não terá mais vida. Tudo bem, vai ser daqui a milhões de anos. Mas eu lhe pergunto, você não vai durar milhões de anos. Talvez você dure ainda mais 30, 40, 50, 80 anos. Mas para onde vai a sua alma? Você precisa ter a certeza que a sua alma vai ser recolhida para o Senhor. O corpo, nosso corpo que é feito do pó da terra, vai voltar para a terra. Mas e a sua alma?
você precisa ser batizado nas águas. Quem precisa ser batizado nas águas? Todos precisam, sem exceção, pois até Jesus nos deu exemplo, sendo batizado por João Batista. Quer ver a passagem? Mateus 3,13. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se a ele, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: esse é meu filho amado, em quem eu me agrado. Será que Deus pode dizer isso a seu respeito? Esse é meu filho amado, essa é minha filha amada, em quem eu tenho me agradado. Amém? Nós vamos ver um pequeno trecho desse vídeo também, né? De Jesus sendo batizado nas águas. Quais os requisitos para uma pessoa ser batizada? Primeiro, ser discípulo de Jesus na nossa igreja, né? E ter um discipulador, alguém que vai acompanhar o desenvolvimento cristão dessa pessoa. Nós não podemos simplesmente batizar uma pessoa e abandonar ela e só esperar que ela venha nos cultos e está tudo bem. Não, não, não. Jesus disse: vão e façam discípulos. Quem vai fazer discípulos? Os próprios discípulos. Aqueles mais experientes na fé vão ensinar os mais novos. Segundo, ter decidido ser membro da igreja. Ninguém pode ser batizado nas águas se não quer ser membro da igreja. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Terceiro, aceitar e obedecer os regulamentos da igreja. Todos os locais que nós vamos têm regulamentos. Para quê? Para colocar ordem, para colocar organização. Né? Então as igrejas têm regulamentos. E esses regulamentos precisam ser obedecidos. Claro, nenhum regulamento vai contrariar a palavra de Deus, não é verdade? Senão não é nenhuma igreja. Quarto ponto, demonstrar verdadeira mudança de vida, demonstrando comportamento e caráter cristão. Quinto, ser fiel nas entregas financeiras. Sexto, depois eu vou mostrar entregas financeiras, tá? Um texto bíblico para você sobre isso. Sexto, expressar desejo de ajudar na obra de Deus. Puxa, tá vendo que está precisando de ajuda na igreja, tá vendo que está precisando fazer algo. Pastor, conta comigo. Apóstolo, estou aqui para ajudar, estou aqui para servir. Amém? Isso é super importante. E não só dentro do prédio de igreja, mas fora do prédio de igreja. Ajudando em evangelismos, ajudando no que for necessário. Até em catástrofes também, a igreja de Jesus ela é muito atuante. Ela vai lá e ajuda as pessoas, né? Levando o afeto, levando roupas, levando comida, visitando hospitais, visitando presos. É muito importante. Sétimo, ser submisso às autoridades terrenas. A Bíblia diz que toda autoridade ela é instituída por Deus e para o bem do povo. Seja ela autoridade dentro da igreja, seja autoridade fora da igreja, como governos, por exemplo. Todo governo é instituído por Deus. Os médicos são uma autoridade instituída por Deus. Os policiais são outra autoridade instituída por Deus também. Oitavo ponto, ter comportamento adequado perante a sociedade não cristã. Uma sociedade que não é cristã precisa ter esse comportamento adequado também. E o que o batismo faz na pessoa? Eu quero rever com você algumas coisas aqui e outras novas. Bom, é o sepultamento da velha criatura. Segundo ponto, é o novo nascimento. E o que importa é ser uma nova criatura. É a lavagem dos pecados pela água. Olha que interessante isso, né? Lavar os pecados pela água, pastor. Claro, aqui não é possível batizar porque a água é muito rasa, né? Mas se for represada essa água, até poderia fazer o batismo aqui. Outro ponto, o batismo, ele é o caminho para receber o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2 diz que Pedro fez uma tremenda pregação guiado pelo Espírito Santo e muitas pessoas se converteram, aproximadamente 3.000 pessoas. E elas perguntaram: Pedro, o que devemos fazer então? E ele diz: primeiro, arrependam-se dos seus pecados e depois sejam batizados nas águas para perdão dos seus pecados e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Que lindo, não é isso? Que lindo. É a confissão pública que aceitou Jesus Cristo como Senhor da tua vida e Salvador da tua alma.
Jesus como Salvador vai ser no momento da nossa morte, ou como o apóstolo diz, né, no momento que nós dormirmos no Senhor. Mas aqui nessa terra, Jesus ele é Senhor. Senhor, isto é, Ele determina como eu devo ser, o comportamento que eu devo ser. Não é mais a minha carne que deve dominar, mas o meu pensamento. Não é, eu nasci assim, você assim. Não, nada disto. Agora você deve permitir que o Espírito de Deus entre dentro de você e vai mudando seus pensamentos e seus comportamentos. É um grande ato de obediência o batismo nas águas. É o início da vida cristã. E também ele limpa as roupas espirituais que estavam sujas pelo pecado, né? O apóstolo Judas, na sua carta, não Judas aquele que o traiu, né? O outro Judas, né? O Judas Tadeu, ele escreve assim, que a roupa, ela fica contaminada pelo pecado, são as roupas espirituais, né? Então nós nos lavamos, glória a Deus, nós nos lavamos não, né? Mas o poder de Deus que nos lava, né? O que eu preciso fazer para ser batizado? Deixa eu comentar alguns pontos importantes aqui, ó. Você precisa demonstrar que obedece à Bíblia. Sem obedecer à palavra de Deus, não há por que você querer ser batizado. Você vai apenas tomar um banho. E eu vejo tantas pessoas que dizem, eu já fui batizado nas águas e tudo, mas estão vivendo uma velha vida, estão vivendo comportamentos errados, contrários à vontade de Deus. Essa pessoa não foi batizada nas águas, ela apenas tomou um banho, ela se molhou. Outro ponto, você precisa ser uma pessoa discipulada e discipulável. Você precisa ter alguém para cuidar de você, como eu disse antes. Mas também você precisa permitir que a pessoa lhe ensine, confronte você com comportamentos errados, lhe ensine comportamentos novos e que você possa então permitir, né, essa mudança na sua vida, né? Permitir que o discipulador confronte você, porque é para o seu bem, é para você herdar a vida eterna. Você precisa demonstrar verdadeiro arrependimento pelos erros do passado, né? Eu conheço pessoas que já são até líderes dentro da igreja, né? E às vezes parece que estão contando vantagem. Eu era isso, eu fazia aquilo, eu bebia uma caixa de cerveja. Faz mal a bebida alcoólica, o álcool entra na corrente sanguínea, chega ao cérebro, o álcool destrói os neurônios, a pessoa vai cada vez ficando com menos capacidade intelectual, porque o álcool vai destruindo os neurônios, né? E outros males que faz também o álcool em excesso. E contavam muitas outras coisas, porque eu ia no isso e naquilo e naquele outro. Esqueça a vida passada, não lembre das coisas antigas, temos que pensar no novo de Deus e temos que ter até vergonha de falar isso. Você precisa demonstrar mudança de pensamentos e comportamentos. Vamos ver agora, após o batismo, né, o que acontece na igreja, por exemplo. Nós temos a Santa Ceia, a importância da Santa Ceia. Ela representa, o pão representa o corpo de Jesus Cristo. E é nesse corpo que precisamos estar ligados para ter vida com Deus, né? Precisamos nos alimentar daquele pedacinho do pão para termos uma vida com Deus e uma vida em abundância. O Senhor, Ele instituiu a Santa Ceia. Isso é muito importante. O cálice. Após comer o pão, nós precisamos também tomar o suco da videira, que representa o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado que nós cometemos. Como assim, pastor? Mas as águas do batismo já não purificaram? Não, mas é os pecados que cometemos depois do batismo. Como assim, pastor? Eu vou voltar a pecar de novo? Calma, o pecado na vida do cristão deve ser como um acidente de carro. Quer dizer, você não planeja, você não pensa. Quando você vê, disse uma coisa errada, fiz uma coisa errada, disse para o irmão, meu irmão, me perdoa, desculpa aí, né? Senhor, me perdoa. Espírito Santo, ore, Espírito Santo, me fortaleça que eu não venha mais errar, eu não quero mais fazer coisas, eu quero ser um filho de Deus, eu quero ser um exemplo para as outras pessoas aqui nessa terra. Amém? Olha que lindo isto, né? Onde é que nós estamos? E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado que cometemos. E isso não é uma apologia para você ficar pecando, mas se você pecar por acidente, o sangue te purifica. Amém? A importância de congregar. O que é congregar, apóstolo? Congregar é você ir na igreja regularmente, no mínimo uma vez por semana. Eu tenho dado um exemplo agora que tem sido muito funcional, muito prático. Eu digo para os irmãos, vocês têm smartphone? Precisa carregar o celular de tempos em tempos? Sim, pastor, precisa. Pois é, nós vimos a igreja, de certa forma,
é nós carregarmos as nossas baterias espirituais para nós seguirmos uma caminhada cristã. Claro que vir na igreja é muito mais que isso, porque vir na grande congregação é a gente estar ali adorando a Deus, a gente está ouvindo a palavra, fazendo nossas entregas financeiras, contando os testemunhos do que Deus está fazendo por nós. São muitas coisas, né? Vamos ver o que diz Hebreus 10, 25. Não deixem de reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Há 2000 anos atrás, quando o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus foi escrita, as pessoas, algumas já estavam deixando de congregar. Então o escritor disse, não deixem de congregar, vão à igreja, mas encorajemo-nos uns aos outros. Ainda mais quando nós notamos que se aproxima aquele dia. Que dia? O dia da volta de Jesus. Então, devemos encorajar o irmão, né? Você notou a falta do irmão na igreja? Vai lá, visita o irmão. Ô irmão, você não foi no culto? Ah, pois é, não sei, tô meio assim. Não, irmão, vamos lá, vamos seguir a caminhada. Você é importante para nós, você é importante para Jesus. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Você está entendendo? Então encorajar uns aos outros. Claro que o pastor deve ir atrás da 100ª ovelha, se desgarrou, mas os irmãos também, de certa forma, têm alguma responsabilidade, porque a Bíblia está dizendo de nós nos encorajarmos uns aos outros, né? Vamos aprender então sobre os diversos momentos do culto. O momento da adoração musical, cantar louvores, bater palmas e até dançar são formas de adorar a Deus, e tudo está na Bíblia. Bater palmas está na Bíblia também, é uma forma de adoração. E a Bíblia diz que devemos fazer essas coisas na grande congregação. Salmo 68, 25. À frente estão os cantores, depois os músicos, os que tocam instrumentos. Com eles vão as jovens tocando tamborins. Bendigam a Deus na grande congregação. Bendigam o Senhor, descendentes de Israel. Está anoitecendo, né? Olha que bonito, há uma luz que está... Eu não tinha planejado essa luz não, hein? Né? Mas que coisa boa. O segundo ponto... Algumas igrejas variam, algumas igrejas fazem depois da adoração, com música, né? Fazem um momento financeiro. Nós fazemos depois, às vezes antes, mas vamos falar sobre ouvir a palavra. Depois de adorar a Deus e atrair a sua presença, a Bíblia diz que Deus habita nos louvores. Então nós atraímos a presença de Deus naquele momento, e agora é a hora de nós ouvirmos então Deus falando conosco através da sua palavra. E é um momento muito importante, que não devemos conversar com ninguém, ficar olhando para o telefone ou e nem ficar lendo a Bíblia, né? Não, é o momento de nós, é quando o pregador ler o texto bíblico, claro, nós lemos junto ali, mas depois fechamos a Bíblia e prestamos atenção no que Deus vai falar com nós através daquele servo que lá está. É um momento tão importante que não devemos falar com ninguém e não deixar nada tirar nossa atenção. Satanás às vezes tenta tirar a atenção das pessoas. Mantenha o foco em ouvir Deus falando com você através do pregador. Contar testemunhos do que Deus está fazendo com você. Precisamos contar para as pessoas o bem que o Senhor tem feito por nós. Salmo 73, 28. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Que lindo, né? Adore a Deus também com as suas entregas financeiras. É uma forma de adoração. Adoração, pastor? Sim. O Antigo Testamento demonstra que as pessoas traziam ofertas, sacrifícios para Deus. O prédio da igreja é o local que Deus escolheu para você fazer as entregas financeiras. Essas entregas são faladas na Bíblia muitas e muitas vezes. Em Marcos 12, e o versículo 41, diz assim: Jesus sentou-se em frente ao lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas, e muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Interessante que Jesus estava observando as pessoas colocando oferta nas caixas de oferta, e era dinheiro, irmãos, era dinheiro. Nessa época de Jesus já era dinheiro, tá? Bem no início do Antigo Testamento, quando Deus institui trazer ofertas, traziam com animais, traziam cereais, tinha as ofertas de bebidas também, mas agora não. Agora, desde antes de Jesus já, né, no Antigo Testamento, Malaquias, ali 3, fala sobre dízimos também, né? Era a questão de dinheiro, era o dinheiro que era levado. A falta das entregas financeiras impede a salvação? O que você acha? Se a pessoa não fazer entregas financeiras, será que impede a salvação? Olha o que está na Bíblia. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6 e o versículo 10 diz assim:
nem os ladrões, nem os avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Por que será que Deus usa ladrões no início desse versículo e roubadores no final do versículo? Para mim era a mesma coisa, mas quando eu fui pesquisar na Bíblia, eu encontrei roubadores, aqueles que roubam de Deus, isto é, eles não fazem as entregas financeiras na casa de Deus. Isso é muito importante. Eles não herdarão o reino de Deus. Não perca a sua salvação por causa de 10%. Não perca a sua salvação por causa do dízimo e por causa de mais alguma outra oferta que você deve entregar para ajudar a casa de Deus. E também isso atrai maldição, sabia? Malaquias 3:8. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta, mas como que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas de primícias. Há uma tradução da Bíblia que fala ofertas de primícias, outra fala só ofertas, outra fala as ofertas alçadas, né? O que as pessoas entendidas no hebraico têm dito é que aquelas ofertas são ofertas de primícias, que eu não vou comentar em primícias aqui, eu vou não vou comentar aqui, ok. E o versículo 9 diz assim, ó, vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Claro que no Brasil a nação toda não está roubando, porque muitos no Brasil já são dizimistas, são fiéis dizimistas, né? E existem duas palavras diferentes, né? O dizimista e o fiel dizimista. Fiel dizimista é porque ele é fiel, todo mês, tudo que ele recebe, ele separa 10% ali e ele entrega para Deus, né? O judeu, me contaram que o judeu, ele é tão temente a Deus que quando ele recebe um dinheiro, né, ele não come daquele dinheiro, ele não gasta aquele dinheiro ali sem antes ele separar dízimo, ele separar primícias, ele separar outras ofertas também, algum voto que ele possa ter feito, deixa tudo separado e entrega ao sacerdote. E é bonito de ver, ele entrega para o sacerdote com a mão esquerda ele pega a oferta e com a mão direita ele põe sobre a cabeça dessa pessoa e abençoa essa pessoa. É algo lindo de ver. Quais são os tipos de entregas financeiras? Né? Eu falei antes, tem as primícias, né, que representa um dia do seu trabalho, dízimos, né? O dízimo é o meio que Deus criou para proteger o teu salário depois que você trabalhou. Eu vou falar de primícias sim. Primícias é o meio que Deus criou para proteger todo o teu mês de trabalho. Quando começava a época da colheita, Deus deixou uma determinação. No primeiro dia da colheita, vocês colham os melhores frutos e levem ao sacerdote. Assim, eu vou abençoar toda a colheita de vocês. Colheita. Depois que eles colhiam, eles iam e vendiam as suas colheitas. Trocavam por dinheiro ou trocavam por outras mercadorias, né? E ali então, quando trocavam por dinheiro, Deus abençoava tudo aquilo que ficava com eles. Por mercadorias também, eles tiravam 10% e levavam aos sacerdotes também. Você sabia que das 12 tribos de Israel, Deus disse, Levi, a tribo de Levi, os levitas, eles não vão ter terras, não, eles não vão plantar, eles não vão ser pecuaristas, eles vão se preocupar em se consagrar para ministrar perante a minha face para o povo, né? Então eles não plantavam, eles não eram pecuaristas, mas o povo era abençoado pelos levitas, porque eram homens de Deus, e então eles traziam as suas primícias, traziam as suas ofertas, traziam os seus votos, traziam os seus dízimos. Então é como um médico, né? Talvez você seja um trabalhador de uma fábrica, um vendedor, alguma coisa. E o médico tem o seu trabalho, ele faz, aquele ali é o seu trabalho, e ele ganha por isso, né? O professor ele ensina, e ele ganha por ensinar. Agora, por que o pastor não pode ter um salário? Não, isso está errado, isso é algo injusto. O pastor também precisa ter o seu salário, porque ele vela pelas almas da pessoa, ele zela pela alma das pessoas. A Bíblia diz isso, ele está cuidando da alma das pessoas. Como pastor? Muitas pessoas não veem o que os pastores fazem no secreto: oração, jejum na madrugada, né? Oração na madrugada, né? Todo bom pastor, ele tem uma lista dos seus membros, e ali ele ora um por um, e ele vai lembrando das necessidades dos seus membros, e ali também vai clamando a Deus, e Deus vai abençoando a vida dele. Apóstolo Paulo diz isso para alguns discípulos: eu sempre me lembro de vocês em minhas orações. Como é que ele lembrava sempre? Como é que um pastor vai lembrar de 100 ovelhas? Porque ele tem isso anotado. Que lindo isto, né? Graças a Deus. Vamos à frente aqui, ó.
Deixa eu falar para você do dízimo dos dízimos. Nós, quando começamos o Ministério Casa de Deus, eu perguntei para o Senhor: Senhor, no Antigo Testamento o Senhor instituiu o dízimo dos dízimos, isto é, os sacerdotes recebiam dízimos, mas eles também entregavam o seu dízimo, chamado dízimo dos dízimos, ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote nosso hoje é Jesus Cristo. Mas como que eu vou entregar dízimo dos dízimos para Jesus Cristo? Bom, aí está na palavra. Jesus disse em Mateus capítulo 25, ele diz assim: venham benditos de meu Pai, porque eu estive com fome e me deram de comer, estive doente e foram me visitar, estive nu e me vestiram, estive preso e foram me ver. E as pessoas perguntam: mas quando, Jesus, que te vimos assim? E ele diz: quando a um desses pequeninos fizeram, a mim me fizeram. Então, quando nós ajudamos alguma pessoa, levamos uma cesta básica, a igreja faz isso. Os irmãos da igreja, né, quando vê necessidade, o pastor, alguém está com necessidade, né? Então a igreja tira do dízimo dos dízimos e leva. Entenda, nunca, jamais pense em pegar o seu dízimo e levar para dar pessoas necessitadas. Aquilo que você está fazendo não é dízimo. Aquilo ali que você está fazendo está dando uma esmola, por maior que seja. A Bíblia diz que nós devemos dar esmola, mas esmola é uma coisa, mas dízimo é outra bem diferente. Então, quando você entrega os dízimos à igreja, todo bom pastor, todo administrador, o que ele vai fazer? Ele vai separar 10% de tudo que entra na igreja. Isso vai ser o dízimo dos dízimos. Quando alguém estiver precisando, vai ser levado. Quando alguém estiver precisando de remédios, claro que vai se analisar a vida da pessoa, se ela não está esbanjando, não está botando fora o seu dinheiro com outras coisas. Não, mas realmente ela precisa dos remédios. Lá vai, se pega do caixa do dízimo dos dízimos e compra os remédios para essa pessoa. Graças a Deus, amém? Tá aqui, ó, Mateus 25, 32, eu vou ler o texto para você. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Interessante, né? Que diz que o pastor separa a ovelha dos bodes. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês foram me visitar. Mas quando, Senhor, que nós fizemos isso? E ele dirá, né? Quando vocês fizeram a um desses menores dos meus irmãos, a mim me fizeram. Que lindo, né? Isso é muito lindo, né? Graças a Deus. Tem uns pontos aqui interessantes, ó, que eu quero falar com você, ó. Por exemplo, eu creio que eu preciso ir na igreja, pois a Bíblia diz: não deixe de congregar. Eu creio que preciso ser batizado, pois a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. Eu creio que preciso participar da Santa Ceia, pois a Bíblia diz: coma do pão e beba do cálice do Senhor. E também creio que eu preciso fazer entregas financeiras, pois a Bíblia diz: tragam todos os dízimos à casa de Deus. E trouxeram grandes ofertas. Lembra aquele texto que eu li para você, a casa de Deus? E a viúva deu tudo que tinha. A viúva tinha pouquinho, né? Tinha pouquinhas moedas, mas ela deu tudo o que ela tinha. Entenda, algumas pessoas pensam: eu vou levar umas moedinhas na igreja. Eu vou levar umas moedinhas. Isso tá bom, porque a